A graça e a paz do Senhor. Salmo 86. Inclina os teus ouvidos ao Senhor e responde-me, pois sou pobre e necessitado. Guarda minha vida, pois sou fiel a ti. Tu és o meu Deus. Salva o teu servo, quem te confia. Misericórdia, Senhor, pois clamo a ti sem cessar. Alegra o coração do teu servo, pois a ti, Senhor, elevo a minha alma. Tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça para em todos os que te invocam. Amém. Glória a Deus. Nós temos um Deus que nos guarda, que está ali à nossa frente em todo o tempo, né? E nós queremos neste momento louvar e agradecer ao Senhor pelas bênçãos que Ele tem nos dado, por estar nos guiando, nos guardando, nos protegendo em todo o tempo. Nós às vezes caímos, mas o Senhor nos levanta, né? E graças a Deus, porque nós somos o povo do Senhor. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Senhor, meu Deus, eu te louvo, eu te agradeço pela oportunidade, Senhor, de estarmos aqui reunidos mais uma vez, Senhor, na tua presença, para te louvar, para te adorar, Senhor, a ti a honra, a glória, o poder. Em nome de Jesus, Pai, nós entregamos, Senhor, este dia, este culto em tuas mãos, Pai. Que o Senhor venha tocar, Senhor, a cada um que aqui está, que aqui entrou, meu Deus. Tu sabes as nossas necessidades, Tu sabes o que cada um aqui precisa, Senhor. E eu invoco, eu clamo a Ti neste momento, Senhor, que os céus se abram neste lugar, meu Deus, e que os Teus anjos venham derramar, Senhor, o que nós precisamos, meu Pai. Derrama graça, cura, meu Deus, libertação, Senhor, em nome de Jesus, meu Deus. Venha, Senhor, curar aqueles que estão com problemas emocionais, meu Deus. Vem, Senhor, de encontro, meu Pai. Cura tudo que não vem de Ti, meu Pai. Venha trazer no nosso coração aquilo que nos traz a esperança, meu Deus, que é a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, nós clamamos a Ti pelas nossas vidas. Entregamos a Ti esse culto, Senhor. Que o céu se abra e os anjos desçam, Senhor. Que o Espírito Santo venha neste lugar, nesse momento. Toque os corações, Senhor. Toque o coração de cada um, meu Pai. Faça a diferença em nossos corações, meu Pai, porque só o Senhor pode, meu Deus. E em nome de Jesus, Pai, abençoa a vida do pastor, Senhor, Ricardo, que vai pregar, Senhor. Que em nome de Jesus, Pai, ele venha ser a Tua boca aqui neste lugar, Pai. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, e para a honra e glória do santo nome do Senhor. Amém. Abra sua Bíblia lá em Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6, uma carta bem teológica. Esse tema aqui, ele é libertos do pecado para servir a Deus. Se formos na íntegra, libertos do pecado para servir a Deus. Esse versículo aqui nós falamos dentro da teologia da vida cristã, que nós estamos abordando na quarta-feira, e este versículo foi citado na quarta. Irmãos, olha só que um versículo hoje vai ser expositivo, ou seja, nós ficamos no texto e dissecamos esse texto. Nós não vamos sair desse texto que nós vamos ler. O sermão expositivo ele é mais difícil, ele é mais trabalhoso do que o temático. Às vezes você pega um tema e você anda por vários versículos da Bíblia. Mas aqui não, aqui nós vamos ficar aqui em Romanos, capítulo 6, verso 20 ao 23. Quando eram escravos do pecado, estavam livres da obrigação de fazer o que é certo. E qual foi o resultado? Hoje vocês se envergonham das coisas que costumavam fazer. Acabam em morte. Agora, porém, estão livres do poder do pecado e se tornaram escravos de Deus. Fazem aquilo que conduz à santidade e resulta na vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, irmãos? Amém. Não precisou do computador. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, exaltamos o Senhor por a Tua palavra, Senhor. Abençoe-nos, ó Pai, nessa noite. Use nossas vidas, ó Pai. Queremos ser instrumentos sempre do Senhor aqui nessa terra. E, ó Deus, liberte pessoas cativas. Ó Deus, abre o entendimento, ó Pai, de vidas que neste momento, ó Deus, estão presas às garras do diabo. Ó Pai, não deixe que essas pessoas, ó Deus, venham prosperar nesta vida de pecado, ó Pai. Ó Deus, que elas se arrependam e voltem a fazer o que é certo. Voltem a praticar a justiça. E nós acreditamos assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, quando nós somos libertos do pecado para servir a Deus, tudo vai mudar na nossa vida.
O versículo começa assim: quando éramos escravos do pecado, se você nasceu de novo, você não é mais escravo do pecado. Eu vou por livre, espontânea vontade. Eu sei do que eu estou fazendo. A cobiça, eu vou cobiçando, cobiçando, até cair. O adultério é a cobiça alheia, cobiça, cobiça, até cair. Então, a cobiça dá luz ao pecado. Só que hoje, se eu sou nascido de novo, aqui não se aplica para quem não é crente, cristão, lavado e remido pelo sangue, tá? Não se aplica. Eu sou livre do pecado quando eu me converto ao senhorio de Jesus. Quando eu era escravo do pecado, eu estava livre da obrigação de fazer o que é certo. Olha lá. E qual foi o resultado disso? Vergonha. Obrigado, Senhor. Hoje vocês se envergonham das coisas que costumavam fazer, coisas que acabam em morte. Quando você estava longe dos caminhos do Senhor, quando você não era cristão, o que você fazia que hoje você acaba pensando e tem vergonha do que você fazia? Hoje eu lembro de coisas que eu fazia no passado, que eu não tinha obrigação nenhuma com a justiça de Deus, que eu não conhecia. O que me envergonha hoje? Quando algumas pessoas do passado que me conheciam e lembram, olha, você que fazia isso, está na igreja hoje. Coisas que somente nos envergonhavam. Irmãos, quando Paulo, ele escreve esse trecho, Paulo ele tem em mente, depois ele até pede desculpas, porque ele tem em mente um escravo daquele que serve a seu amo, aquele que serve a uma pessoa 24 horas por dia. Por exemplo, hoje, quem trabalha 6, 8 horas por dia? A maioria, né? Nós trabalhamos. Não é essa a ideia que Paulo estava falando aqui. Hoje você sai do seu escritório, do seu trabalho, você dirige, você é construtor, você sai do seu trabalho, você vai fazer o que você quiser depois. Olha, eu vou fazer um curso, vou ler, vou tocar um teclado, um violão, eu faço o que eu quiser. Nessa época não era assim. O escravo, ele tinha que estar à disposição do seu senhor 24 horas. Ele não tinha tempo para ele. Quando Paulo escreve agora, ele está falando assim, olha, vocês eram escravos do pecado, então vocês despendiam 100% para o pecado. Agora, vocês estão com Deus. E com Deus, Ele quer 100% da sua vida. Agora, aí que vem o problema. Eu dou 100% da minha vida a Deus? Eu tenho usado 100% da minha capacidade, dos meus dons e talentos para Deus? E essa analogia que Paulo faz aqui, ele está trazendo para nós que eu preciso ser escravo de Deus, da justiça, agora. E, irmãos, isso é muito sério. Se eu entendo isso, é sinal que eu estou amadurecendo na vida cristã e entendendo agora, porque agora eu sou livre do poder do pecado. O pecado não me domina mais, amém? Ele não tem esse poder. Eu só vou de encontro ao pecado porque eu quero, porque ele não domina. Quando Deus conversava com Caim, Deus falava assim para Caim, olha, o pecado está sempre diante de você, mas cumpre a você dominá-lo. Caim, cumpre a você, não adianta você colocar a culpa no seu cônjuge, no seu filho. Olha, eu pequei porque ele fez eu pecar. Negativo. Deus vai cobrar de cada um de nós. Eu pequei, eu assumo a bronca. Eu assumo que eu pequei, assumo que eu errei. Agora, hoje, quando eu vou amadurecendo na fé, crescendo na fé, eu vou crescendo nessas coisas. Eu vou deixando de pecar. Olha, isso aqui é pecado, eu não vou fazer. Porque eu li na palavra de Deus. Eu sei que isso aqui é errado. Agora eu sou justificado por Deus. Nós participamos da ceia porque nós somos justificados por Deus. Ele nos remiu. Ele nos redimiu. Então hoje eu posso fazer isso. E aqui Paulo faz uma comparação do crente que estava no estado anterior de escravidão ao pecado, obviamente, e agora uma nova vida em Cristo. E quantas vezes nós ouvimos assim, pessoas estão fortalecendo a sua carne dia após dia e colocando a culpa na sua carnalidade. Irmãos, isso não exime a culpa de nada. Eu não posso chegar e falar assim, eu não sabia, eu sei. Hoje, eu estou aprendendo isso hoje. Eu não posso chegar diante de Deus
e dizer: Senhor, eu não sabia, não sei. Fazia aquilo, agora eu faço aquilo que conduz à santidade. Olha lá, e resulta na vida eterna. O salário paga alguém ou não? Paga. O salário do pecado é a morte. Morte física também, e também a morte espiritual. Primeiramente a morte espiritual. A física, ela vai sendo gerada por conta do pecado. A pessoa, ela sai da presença de Deus. Quantos homens e mulheres de Deus não conhecemos que estavam fazendo a obra de Deus com integridade, com caráter, com carisma, saíram, foram manchar o nome de Deus lá fora, bebendo, se prostituindo de novo. O missionário, o Emerson vai lembrar, saindo, isso foi pouquíssimo tempo, Deus já ceifou a vida dele. Irmãos, não estou dizendo aqui que é porque ele, não podia abandonar o caminho. Não sei os planos de Deus, não sei o propósito de Deus. Mas no caso dele, ele falou assim: eu estou com medo, que eu estou envergonhando muito o nome de Deus. Ele saiu da prainha municipal, entrou na rodovia e foi morto. Um caminhão passou por cima dele, numa moto. Cuide com as atitudes. Agora eu sou liberto do pecado para servir a Deus. Agora eu sou escravo de Deus. Livre, sim, mas escravos de Deus. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Nós temos a vida eterna em Cristo Jesus. Então o que eu vou fazer com essa vida eterna? Enquanto eu estou aqui, o que eu estou frutificando para essa vida eterna? Esses versículos aqui são um resumo poderoso da transformação que ocorre na vida do crente. Então vamos lá, se você está anotando, primeiro, eu era escravo do pecado. 100% para o pecado. Eu fico imaginando as pessoas falando assim: nossa, eu estava lá no pecado e eu decidi ir para a igreja. Opa, irmãos, não se engane, ninguém faz isso. Deus é quem chama a pessoa. Ele é quem vai colocar no teu coração um desejo. É tudo de Deus, tudo provém de Deus. Eu não consigo escolher para a salvação. Eu posso escolher algumas coisas ou outras, e agora para a salvação não. Eu escolhi me salvar. Opa, Jesus me salvou. Então por isso é o erro teológico de muitas pessoas. Olha, eu perco a salvação. Por quê? Quem salvou ele? Agora, você quer afrontar alguns crentes? Coloca aquele negócio. O anjo apagando o nome do livro da vida. Depois a pessoa, pecado é pecado, salvação é salvação. Eu tenho que entender de uma vez por todas. Pecado é uma coisa, salvação é outra. Pecado não tira a sua salvação. O pecado vai trazer sérias consequências para a tua vida. Consequências ruins. Peca aqui, a consequência vem. Agora, a salvação é salvo. Jesus me salvou, ponto. Onde que está na Bíblia que você é salvo e depois você perde? Onde? Me mostra, por gentileza. Então a gente precisa amadurecer na questão bíblica, entendendo que essas coisas, já sou salvo, vou pecar. É mesmo? Calma aí. Eu sou salvo, vou pecar. É? Romanos 6,20. Quando eram escravos do pecado, estavam livres da obrigação de fazer o que é certo. Quando eu era escravo, eu estava livre da justiça. Não quero saber de nada que é certo. As coisas de Deus. Eu estava lá no boteco tomando minha cervejinha, eu saía com os amigos, ia para as discotecas da vida, para as baladas da vida. Não tenho dado satisfação nenhuma para um Deus que eu não conheço. Correto? Antes de conhecer a Cristo, nós estávamos presos ao pecado e vivíamos de acordo com as nossas próprias vontades. Eu tinha vontade de fazer isso, eu ia lá e fazia. Eu tinha vontade de fazer as mais abominações e aberrações que a gente pode imaginar, ia lá e fazia. Nós tínhamos um coração mau. O homem, a natureza do homem é má. O homem é por si depravado, se não tem Cristo na vida. Sem isso, eu tinha o desejo e uma vida de viver sem ser a vida de Deus. Agora, o centro sou eu sou o centro. O meu ego, a minha vontade, não tem que servir Deus nenhum. Hoje nós ouvimos isso ainda. Olha, não vou para a igreja, tem que servir Deus, tem que ficar em cima de pastor lá, servindo pastor. É um equívoco muito difundido, né? Virou crente, agora não vai sair da igreja. A gente ouve. Por quê? Porque o diabo vai semeando isso no coração das pessoas para que as pessoas não se arrependam e creiam em Jesus. Reflita sobre a condição anterior sua. Eu refleti muito hoje. Antes da salvação.
Quem era você antes de ser salvo? A sua vida estava boa, estava tranquila, você tinha paz interior, estava tudo certo? E como a ausência de Cristo nos deixa distante de uma vida reta, distante de uma vida de retidão. Então quem eu era? Eu quero voltar para essa vida? Interessante, por que muitos crentes estão voltando para essa vida? Por que muitos cristãos estão voltando para uma vida de pecado? Por que muitos crentes estão voltando ao lamaçal do pecado? Rolando na lama com os porcos. Por quê? Que momento que eles caíram? Que reflexão eu preciso fazer para que isso não ocorra? Porque eu não sei. Agora, se eu sou salvo, eu sou salvo. O filho pródigo, a ovelha perdida. Essas coisas, irmãos, estão tudo entrelaçadas dentro da salvação. Então eu era, sim, escravo do pecado. Agora hoje não. Hoje eu caio porque eu quero. Nossa, é assim que funciona. Segundo, o fruto da vida anterior. Olha quantos frutos nós temos hoje por conta de pecado. Que ainda vai proliferando e vai avançando. Frutos que nós estamos colhendo. Romanos 6, 21. E qual foi o resultado? Hoje, vocês se envergonham das coisas que costumavam fazer. Coisas que acabam em morte. Irmãos, às vezes você andava com gente tranqueira, gente que matava, que roubava, e não estava nem aí. Hoje, se você parar para pensar, eu poderia ser a próxima vítima, morta, de antigamente. Dá uma olhadinha nos seus amigos, né Carlos? Dá uma olhadinha nos seus amigos e vê quantos estão vivos. Quantos estão livres, que não estão guardados na penitenciária. Então tudo isso, nós temos a graça de Deus que nos tirou dessa vida. Então eu tenho ainda que pensar que eu tive frutos da minha vida passada. Vida passada sim, vocês entenderam, né? A minha vida antes de Cristo. Agora, por que ainda há cristãos que voltam a essas vidas? É uma reflexão que nós sabemos o porquê. Só que infelizmente, muitos estão cegos, porque o diabo ele vai cegando. E que fruto colheram então das coisas das quais agora nós nos envergonhamos dessas coisas? Pois o fim delas é morte. Paulo questiona aqui o que foi colhido daquela vida de pecado, mostrando agora que o resultado das ações que eu tive no passado era morte espiritual. E muitos, por causa disso, morte física também. Eu tive um amigo que ele estava indo na igreja, não era crente, tá? E outro amigo do mundão lá, chamou ele para fazer um assalto. E já faz acho que uns 10 anos. E ele foi. Ele foi fazer um assalto com o amigo. E na hora lá, no banco ainda tem, né, aquelas roletas, portas automáticas. Não, roubaram. Aqui era Satuba. Quando foram sair, o amigo da onça, ficou travado na roleta. E o que ele fez? Como um bom pensante, né, um bom sábio, foi lá e atirou na porta para destravar. E pegou o amigo dele e matou. Não tem amigo, é parça. Por isso que nós precisamos ver quem são as amizades que nós temos. A má conversação corrompe os bons costumes que eu tenho. As más companhias, na outra versão, corrompem os bons costumes. Então precisamos cuidar. Considere as consequências de uma vida sem Cristo e como o pecado traz vergonha para nós. Como que o pecado traz morte, tanto espiritual e eventualmente quanto física também. É uma palavra bem teológica, tá? Mas é bacana, muito boa. E a terceira, agora é a parte boa, que é a nossa liberdade em Cristo. Eu tenho agora uma liberdade em Cristo, ao mesmo tempo o cristão, ele não, de maneira nenhuma, ele fica assim, o que eu vou fazer hoje para pecar? Não. Ou ele não é cristão. Irmãos, no reino de Deus não tem meio termo. Ou você é crente, ou você não é crente. Eu sou um simpatizante do Evangelho. Por isso que eu preciso avaliar a minha vida e se arrepender e crer em Jesus. Que se o Espírito Santo não comunica com o meu espírito, não tem nada aí. Romanos 6, 22. Agora, porém, vocês estão livres do poder do pecado, que se tornaram escravos de Deus. Fazem aquilo que conduz à santidade e resulta na vida eterna. Agora eu vou fazer coisas que engrandeçam o nome do meu Deus. Por que a minha oração não é respondida?
Por que a minha oração agora eu fico clamando, jejuando? Pode jejuar à vontade, pode orar à vontade. Se está em pecado, não tem como. Eu preciso confessar os meus pecados. Senão a minha oração não chega até os céus. E não é nesse negócio de não passar do teto, não. Não existe isso. O negócio é ou chega até Deus ou não chega. Então eu preciso estar com a minha vida santificada. E santificação é separado. Eu fui santificado por Cristo. Amém. E agora eu vou vivendo uma vida de santidade. Porque o meu Deus é santo. Ele não aceita as coisas deste mundo. Ele não aceita pecado. Não dá. Agora que eu estou livre, liberto do pecado, e feito servo de Deus, agora sim, eu tenho fruto de santificação, e o fim é a vida eterna. O fim agora não é um castigo eterno, o fim é uma vida eterna. Irmãos, agora eu preciso frutificar na minha vida eterna, na minha liberdade com Cristo. E frutificar é fazendo discípulos, que é uma questão que a igreja deixou há muito tempo. Oração, precisamos orar muito mais ainda, orar de verdade, discipular um ao outro, porque essa é uma missão de cada um de nós. Convidar pessoas também. Porque aí, mediante o convite, a pessoa pode ouvir e crer em Jesus. Amém? Em Cristo somos libertos do poder do pecado e passamos a viver agora como servos de Deus, com frutos que levam à santificação e aí sim a vida eterna. Esse versículo aqui é o único que vai sair fora do nosso texto. 1 Pedro, capítulo 2, verso 16. Olha só o que ele diz. Vivam como pessoas livres. Posso pecar? Eu sou salvo. E o que está falando aqui? Mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Em outra versão, para não pecar. Então aquele que dá essa miguezinha que é crente, que é salvo, vai pecar à vontade, ele não é cristão. Eu ia falar crente, cristão. Vivam como servos de Deus. Agora eu vou viver como servo do Senhor. Lembra da história de Paulo? Da ilustração do escravo, lembra? Era escravo 100%. E agora, então eu sou assim. Eu saí do meu trabalho, agora eu vou em casa, eu vou fazer o que eu quero. Cadê Deus? Eu nem lembro de coisa de Deus. Vou assistir novela, vou assistir uma série. E Deus, onde fica? Cadê o escravo de Deus aí? Isso é muito mais além. A gente precisa aprofundar um pouco mais a nossa vida cristã. Porque aí as coisas começam a acontecer. Mas isso é algo racional. Não é nada emocional aqui que nós estamos falando. Isso aqui eu preciso pensar e entender que Deus, Ele me livrou do pecado, da morte. Agora eu sou livre em Cristo. E como pessoa livre, eu não vou usar essa minha liberdade como desculpa para fazer o mal. Já viu crente tramando contra outro irmão? Eu nunca vi. Já viu, Otávio? Eu nunca vi. Um crente tramando contra outro irmão, já viu? O que foi, Alex? Nunca viu, não? A gente não vê pouco, né? E aí? Cristão que não olha na sua cara quando te encontra na rua. É crente. É crente ou um frequentador de igreja? Separe aí, irmão, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, hein? O pastor lá não olha na cara de ninguém. Eita, piorou. A lapada vai ser forte lá no tribunal. Eu gostaria de encorajar a você a valorizar a liberdade que eu, nós possuímos em Cristo, vivendo vidas santificadas e frutíferas. Eu vou chegar diante de Deus e falar, Senhor, toma aqui, aquele teatro que nós assistimos, aqui na igreja, as mãos vazias. Eu vou entregar o que para Deus? Ricardo, segunda-feira, onde você estava? Fui sair com os amigos. E na terça? Fui não sei na onde. Mas nem no culto você vai, camarada. Você nem no culto, bicho. Mas não, estava cansado, né? Já viu, né? Semana, quarta-feira é a ponte entre a terça e a quinta. E a gente cansa, é natural, Senhor. E aí, meus irmãos, a gente vai pecando. Falar do pecado e o dom de Deus. Como eu disse aqui, o salário do pecado, o pecado paga, e paga bem pago. Romanos 6,23, é um versículo que a gente decora até para evangelismo. Você vai falar com alguém, todos está em Romanos também, todos estão destituídos da glória de Deus. Aí depois nós falamos porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então Deus, Ele dá o dom da vida eterna. O salário do pecado é a morte.
Agora eu vou ter vida em Cristo. Fora de Cristo não há vida, não tem como. Por isso, irmãos, que eu não posso julgar uma pessoa se ela não é cristã. Eu vejo muitos desses erros. Por exemplo, o meu filho, eu vou confrontar o meu filho querendo fazer algo, se ele não é crente, ele não vai entender. Ele não é justificado. Ele não é salvo ainda. Por que eu vou então cobrar algo dele que se ele não é cristão? Nós cobramos algo de pessoas que não têm esse retorno, não dá. Então eu preciso entender que ele foi primeiro liberto do pecado. Ele é livre agora em Cristo Jesus, porque o salário do pecado, e quando Paulo fala aqui, ele distingue essas realidades. O pecado que paga com a morte e o dom gratuito de Deus que oferece uma vida eterna através de Jesus. Então sem Jesus não tem vida eterna, não adianta. Por mais que tenhamos aí várias religiões não salvam, a gente sabe muito bem disso. Agora, eu gostaria de falar hoje, perceba a gravidade que o pecado traz para a gente e também perceba a grandiosidade do presente de Deus, que é a vida eterna. Hoje, uma das coisas que a gente precisa voltar, irmãos, é viver o presente, é viver o agora. Uma das coisas que mais está complicando hoje o cristão, ele está vivendo ou muito no futuro ou muito no passado. Ele não consegue viver o agora. Eu não consigo estar aqui na igreja, nesse momento, celebrando com meus irmãos, que eu não vejo a hora de dar o tempo para eu ir embora. Porque eu não quero ter comunhão com meu irmão. Eu quero comer. Eu quero ver uma pizzaria nova ali, e eu tenho profetizado, porque hoje, tu que está aqui hoje ouvindo isso, não vai passar. Você vai levar nós lá na pizzaria, na Valdemar. Irmãos, isso é forte. Você que entendeu e pegou, você sabe que é para você que eu estou falando. Isso nos leva a uma reflexão de justiça. Então, quando eu vejo um amigo meu, um parente meu, eu sei que em qualquer momento vai ter uma justiça divina. Não só lá, além túmulo, não, aqui na terra. Pessoas zombando de Deus o tempo todo, pessoas não querendo Deus. E hoje o nosso papel, a nossa missão, e eu fico muito tranquilo com isso, porque nós passamos isso para a igreja. A nossa função ministerial é fazer discípulos. Irmão, se eu chegar lá no céu sem nada, vai dar ruim, é chato. Esses versículos nos levam a uma reflexão profunda sobre uma mudança radical que eu preciso ter, porque essa mudança vai ocorrer na vida do cristão. De escravo de pecado, colhendo fruto de vergonha e morte, agora eu me torno um servo de Deus. Hoje você se tornou um servo de Deus, colhendo frutos de santificação e também de vida eterna. Você como cristão, você prega isso? Você fala para as pessoas isso? Que você é um cristão, que você está a caminho do céu. Irmão, eu sei que é difícil muitas vezes que as pessoas, principalmente manipuladoras que tem no mundo, eles chegam com um papo que quer tirar você da presença de Deus. E às vezes para não ferir pessoas, eu acabo cedendo. E aí, parou de beber? Parou, Carlinhos, já de beber? Não, pai, vamos tomar uma aqui comigo rapidinho. E nós vamos cedendo as coisinhas. Rapaz, aquele mulherengo lá, duvido que você parou. Está aí na igreja, está atrás das irmãs. É verdade. Muitas pessoas falam isso. Olha só, não deixe pessoas te confrontar dessa forma, viu? Pô, você agora, você está indo lá na igreja e tal. Ele falou assim, está indo atrás das irmãs, prove. Eu quero provas. Tem que provar, sabia? Porque senão, a pessoa do mundo, ela vai ganhando espaço para cima de você e vai achando que você é um bobão, um retardado. Não deixe isso acontecer, vai para cima. Eu quero que você prove se eu estou indo na igreja, é lógico, com toda cautela, cuidado, sorriso, né? E fala, não deixe isso acontecer, irmãos. Ninguém tira farinha, não. Não pode. Porque senão daqui a pouco o pessoal está zombando, zoando, mas peraí. Então, cuide do seu caráter, cuide da tua vida espiritual, em nome de Jesus, que agora você é um servo de Deus. Agora eu vou viver em conformidade com a minha nova identidade que eu recebi de Cristo. Agora eu tenho uma identidade. Eu não sou perfeito, mas eu tenho uma identidade em Cristo. Valorize a liberdade que Ele te deu e busque produzir frutos que glorifiquem a Deus. Você participando, por exemplo, das coisas da igreja, porque a pessoa também não quer nada com a igreja, tem esse detalhe, né? Só não, lá em casa o tempo todo. Lá em casa. Não quer nem saber de nada que acontece na igreja. Se eu agora estou buscando produzir frutos
para a glória de Deus, eu vou querer também me importar com a causa de Deus, que é a obra dele, que é o tempo dele, que é a casa dele. Então a obra de Deus precisa estar. Eu vou frutificar onde? Não, lá no meu trabalho. Esses dias eu conversei com uma pessoa, para a gente encerrar, é tudo trabalho. Lá no meu trabalho eu prego, lá no meu trabalho. Mas aí você vai ver os irmãos que trabalham com ele, não é nada daquilo. Então ele se engana. Quer se enganar? Tá bom, a vida é sua. Mas aí eu preciso cuidar com isso. Pegar os exemplos ruins e não fazer. Porque não adianta, irmãos, a vida cristã e a igreja aqui também faz parte. Então se eu não quero saber de congregar, é um outro problema. É lógico que nós temos as fases, nós temos momentos ruins, nós temos os nossos trabalhos, que muitas vezes não dá para congregar, mas às vezes dá. Então você é livre do pecado hoje para servir a Deus. E quem topa essa parada de servir a Deus? Quem topa? Não, eu quero servir. Olha, estou fazendo muito pouco para Deus. E está mesmo, verdade, está correto. Mas eu quero mudar. Eu quero fazer muito mais para o Senhor, não é para homens. Automaticamente os homens vão louvando. Não seja você que te louve, outra pessoa que te louve. Agora eu vou fazer para Deus, vou fazer mais para Deus. Então faça um voto e você vai ver como que Deus vai te honrar. Honrar, não colocar seu nome na mídia, não é isso. Não é colocar as fotos, né? Não. Deus vai te honrando, cada dia te sustentando, suprindo as suas necessidades, dando paz, dando felicidade e dando principalmente uma vida espiritual plena nele, em nome de Jesus. Amém? Às vezes nós falamos assim, Deus é o nosso Senhor, né? Eu tenho Deus como meu Senhor. E aí eu começo a trocar Deus por outros deuses. Deus não se agrada. Deus, ele é exclusivo. A possessão de Deus é exclusiva. Então, se hoje eu sou de Deus, é de Deus. Partindo desse princípio, se você, por exemplo, eu tenho minha esposa, é minha esposa, eu tenho minha esposa, meu esposo. Outras coisas daqui, que é chato. Eu tenho um comércio. Aí o irmão está ali, de repente para dali, aí começa a falar na cara da pessoa, olha, aquele lá é muito melhor que o seu. Olha, aquele ali corta o cabelo muito melhor que você. Isso no meio cristão fica um pouco chato, porque também fere a outras pessoas. É a mesma coisa igreja. Nossa, eu vim aqui, mas o outro pastor lá, e fala na nossa cara. Outro pastor lá prega, hein? Vai lá, fica lá. É chato. Isso é falta de ética, falta de educação. Se você acha, é legal, bacana, mas não fica falando. Porque aí, quando precisa, o outro pastor não te ajuda. E a gente sabe isso. Então, assim, tenha cuidado a ficar mencionando outras pessoas para outros. É muito chato, complicado. E tem gente que não tem senso nessa parte. Mas voltando, Deus, ele nos quer inteiramente. 100% para Ele. Vamos orar, irmãos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós louvamos o Seu nome. Obrigado a Deus pelo privilégio que temos de estar aqui reunidos em Seu nome. Que o Senhor possa estar abençoando a vida, Senhor, de cada família aqui representada, cada família, Senhor, que está no seu lar neste momento. Deus, o Senhor conhece, ó Pai, a necessidade de cada coração. Visite, Senhor, em nome de Jesus. Que ao sairmos daqui, ó Deus, nós possamos sair cheios da Tua presença, com nossos espíritos renovados em Ti, ó Deus. E que lá fora, Senhor, nós possamos, cada um de nós, testemunhar do Seu amor, da Sua graça sobre nós, ó Deus. Em nome de Jesus, guarde os nossos corações, ó Deus. Que nós possamos, ó Deus, essa semana, Senhor, falar do Seu amor. Viver, Senhor, realmente aquilo que nós temos aprendido de Ti, ó Deus. Deus, proteja, Senhor, a vida dos nossos filhos. Livra eles, ó Deus, de todo mal. Em nome de Jesus, ó Deus, ser com eles, ó Deus, na escola, no trabalho. Livra eles, ó Deus, de amizades que não vêm do Senhor. Deus, colocamos diante do Senhor a vida do Davi. Guarde, proteja ele, Senhor, em nome de Jesus. Que em tudo que ele for fazer, Senhor, o Senhor possa estar cuidando ele. Deus, acampe os seus anjos, Senhor, guardando e livrando ele de todo mal. Senhor, também esteja, ó Deus, com o tio Dolfo, com a Regina. Que eles venham descansar em Ti, sabendo que enquanto eles estão aqui, cuidando das coisas do Senhor, o Senhor está cuidando e guardando a vida do Davi, ó Deus. Nós louvamos o Seu nome por cada família aqui representada, e seja visitando aqueles que estão enfermos. Pai, coloco diante do Senhor
a vida do Samuel, que o Senhor possa estar visitando aquela criança agora, Senhor, em nome de Jesus. Põe as suas mãos de poder sobre ele. Deus, tire toda dor, toda febre, Senhor, que esteja curando, Pai, em nome de Jesus, ó Deus, que nenhum mal, Senhor, venha afetar a vida do Samuel. Esteja, Senhor, também com a Michele, guardando o seu coração, do Fer, ó Deus, que eles venham descansar em Ti, sabendo que o Senhor é quem guarda e quem cuida, Senhor. Nós louvamos o Seu nome, porque até aqui o Senhor tem cuidado e guardado cada um de nós, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Mais uma semana e creia que Deus tem grandes coisas para a tua vida, hein? E que você venha ser um servo, uma serva do Senhor, animado, com coragem, em nome de Jesus. Levante suas mãos aos céus, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o rosto sobre ti e te dê a paz. Que o amor do Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém. Tenha uma semana abençoada, uma semana de vitória. E até terça-feira, em nome de Jesus. Vá em paz.